a doutora Elizabeth Amadei, e o projeto, basicamente, a gente está interessado em como um animal aprende um comportamento a partir de observar um outro com específico fazendo esse comportamento, e como que o cérebro consegue comportar esse tipo de aprendizado através de dinâmica neural. Então, aqui eu fiz um quadro que representa todo o meu projeto de doutorado, e no final da minha apresentação, se vocês quiserem, a gente pode voltar para ele e eu posso explicar o que significa cada elemento desse quadro, mas ele é um resumão de todas as minhas hipóteses. Ok. Eu estou interessado no meu projeto num fenômeno chamado observational learning, que é quando alguém aprende um comportamento, uma nova informação, por observar algum outro agente performando isso. E é conhecido como observational learning na literatura, em português seria aprendizado por observação. Aqui a gente está olhando um trabalho clássico do Meltzoff na década de 70, onde ele viu que bebês tão novos quanto 2 a 4 meses de idade já são capazes de imitar adultos, principalmente expressões faciais. E a imitação, ela é um tipo primitivo de observational learning e ela facilita o aprendizado de novas informações. A gente, durante a nossa infância, a gente aprende muitas novas informações por observar nossos pais e professores, mas durante a vida adulta a gente também consegue aprender por observação. E esse fenômeno é muito importante quando a gente leva em consideração crianças autistas, porque crianças autistas elas têm dificuldade a prestar atenção no ambiente social onde elas estão envolvidas. Então, muitas das terapias para poder incluir essas crianças no ambiente social, elas usam propriedades de observational learning. Então, a gente tem uma motivação para poder estudar esse fenômeno e principalmente entender como que o cérebro comporta esse tipo de aprendizado. Mas para isso a gente precisa manipular o sistema e para manipular a gente precisa de um modelo animal. Então, muitos animais já foram descritos que conseguem realizar observational learning e a literatura é vasta em estudos em roedores, principalmente num paradigma chamado observational fear learning, onde um observador observa um demonstrador sendo chocado e ele reage mesmo não sentindo o mesmo tipo de castigo, ele reage com freezing, congelamento, ao ver esse demonstrador sendo chocado. Um outro tipo de observational learning, que é mais recente na literatura, é chamado de observational maternal learning, onde uma virgem, ou seja, uma camundonga que não tem nenhuma experiência sexual, ela aprende comportamento materno justamente por observar uma mãe. E eu vou falar mais sobre esse específico comportamento materno depois. A maior parte dos estudos que foram feitos em observational learning em roedores foram usando esse paradigma do medo, e eles nos possibilitaram entender e saber quais são as regiões cerebrais e neurotransmissores que estão envolvidos nesse tipo de aprendizagem. De região cerebral, foi identificado que o córtex anterior cingulado, ou ACC em inglês, que é essa área aqui amarela do córtex pré-frontal, que está presente também em humanos, ela é envolvida em observational learning, porque quando a gente destrói, inativa, bloqueia ou qualquer outra coisa, essa área, o animal não apresenta mais resposta de freezing quando ele está vendo um cão específico sendo chocado, recebendo choque. Vários neurotransmissores foram já envolvidos em observational learning. Aqui eu vou ressaltar a oxitocina, e antes de eu falar sobre a função dela em observational learning, eu gostaria de falar um pouco sobre o que ela é. Ela é muito conhecida como hormônio social ou hormônio do amor, porque ela promove um vínculo, o estabelecimento de um vínculo entre dois agentes. Ela está muito envolvida em aspectos sociossexuais, tanto em humanos quanto em outras espécies, principalmente em características maternas, como, por exemplo, o parto, a injeção de leite, e tanto em homens quanto mulheres, ela também é liberada de forma periférica durante o orgasmo, justamente para favorecer um vínculo entre o casal. E em alguns países, aqui da Europa, pelo menos, você consegue comprar na farmácia oxitocina nasal, um spray,
E muitos estudos agora estão sendo feitos em autismo para ver se é uma pessoa autista, se ela inalar oxitocina, se ela consegue reduzir seus distúrbios sociais. Mas isso ainda está muito controverso. Ok, agora voltando para o Observational Learning, os autores desse estudo, eles diferiram entre animais que são os demonstradores que estão recebendo choque, que são familiares ou não familiares ao observador, e eles viram que quando o observador conhecia o outro camundongo que estava sendo chocado, eles apresentaram mais freezing, mais congelamento, do que quando eles não conheciam. Então, a partir disso, os autores se perguntaram, ok, e se a gente der oxitocina para esse camundongo observador, será que a gente vai conseguir que ele atinja esse mesmo nível de empatia? Então, eles fizeram isso com 2 protocolos de administração de oxitocina, uma crônica e uma aguda, e eles viram que ambos protocolos, eles favoreceram uma resposta empática desses observadores. Aí, quando eles quiseram também investigar quais eram as regiões cerebrais que estavam mais ativas durante esse observational learning e administração da oxitocina, eles viram que foi o córtex cingulado, que também é conhecido como o ACC, que apresentou maior nível de atividade neural após esse experimento. E o ACC ele também é uma região que apresenta uma alta densidade de receptores para oxitocina. Ok, então eu já falei para vocês agora sobre a função do ACC e da ocitocina em Observational Fear Learning, mas existem esses outros tipos de Observational Learning que não envolvem o medo, né? No caso do Observational Learning materno, o comportamento que é estudado é chamado de pup retrieval. Eu não sei como se fala isso em português, eu acho que é recolhimento de filhotes, que é quando um filhote se perde do ninho, a mãe se aproxima dele, porque ela escuta que ele está vocalizando em estresse, ela pega ele e bota ele de volta para o ninho. Isso é o pup retrieval. E isso, todas as mães roedoras são capazes de realizar esse comportamento, mas camundongas ou roedoras fêmeas que nunca foram mães ou que nunca foram expostas a nenhuma atividade sexual, elas não realizam esse comportamento, elas não sabem o que fazer. Então, isso que a gente está vendo aqui. Aqui a gente está vendo um gráfico que está mostrando porcentagem de virgens que fazem esse retrieval. No baseline, nenhuma delas fazem esse comportamento. Agora, se a gente juntar uma virgem com uma mãe e os filhotes, e elas, ao longo de diversos dias, elas são expostas a esse tipo de comportamento, elas aprendem a fazer esse retrieval. Mas isso é uma coisa que eu não entendi, mas que filhote essas virgens vão recuperar e recolher? Dessa mãe. Ah, eles separam os filhotes de outra. É. Eu vou mostrar um vídeo delas fazendo isso depois, é bem fofo. Tá, e se a gente agora introduzir uma barreira opaca, então que elas não conseguem ver o que está acontecendo. Não, calma, volta um pouco mais. Se a gente introduzir uma barreira entre as duas, elas ainda são capazes de realizar o retrieval porque elas estão vendo o que está acontecendo. Se agora a gente transforma essa barreira em opaca, então elas não recebem mais o estímulo visual, elas não conseguem mais ver o pup retrieval acontecendo, então elas não aprendem. E agora, se a gente deletar todos os receptores de oxitocina no cérebro, os níveis de retrieval caem abaixo do nível de chance. Então, essas virgens não estão mais aprendendo esse comportamento. E agora aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra esse comportamento. Aqui a gente tem a mãe com os filhotes e a virgem. Aí o experimentador isola um filhote. A mãe percebe, vai lá, pega ele e volta para o ninho. Enquanto isso, a virgem está observando. Agora a gente vai testar a virgem, depois de vários dias de co-housing das duas. Então, a virgem, ela percebe que tem um filhote, ela vai para o ninho, mas ela fez algo errado, porque ela não pegou o filhote. Ela tentou de novo, não conseguiu. Mais uma vez,
Não conseguiu. Mas dá para pelo menos inferir que ela tem algum tipo de entendimento de quais são os diferentes passos, quais são os diferentes segmentos do comportamento que ela tem que fazer. Até que ela finalmente consegue. Então, isso é o Pup Retrieval. Então, todos esses estudos que eu mostrei até agora, eles mostram que os animais conseguem aprender por observação, eles conseguem observar, aprender e reproduzir a tarefa, e esses estudos nos mostraram quais são as regiões e quais são os neurotransmissores que estão envolvidos nesse tipo de aprendizado. Mas a gente tem uma visão estática desse aprendizado por observação. A gente não está vendo como que o aprendizado ocorre ao longo do tempo. E a gente aqui vai se perguntar como que uma representação desse comportamento vai emergir no cérebro do observador ao longo do tempo. Porque a gente está interessado em uma visão dinâmica, a gente quer entender qual é a dinâmica neural que está suportando esse tipo de aprendizado, principalmente num contexto não aversivo ou natural, onde o camundongo, então, não está sofrendo nenhum tipo de castigo e ele pode agir naturalmente. Por que a gente acha que existe uma representação desse comportamento no cérebro do observador? Vem desse paper aqui que foi publicado ano passado, que mostra que o ACC ele codifica sequências do comportamento. O que eu quero dizer com isso? Os autores eles descobriram representações internas no ACC, enquanto que eles gravavam a atividade populacional do ACC, enquanto que um camundongo corria para lá e para cá numa pista linear, com lugares de recompensa em ambos finais da pista. Então, eles gravaram a atividade do ACC e, através de uma série de algoritmos algoritmos não supervisionados, eles conseguiram realizar redução da dimensionalidade do dataset deles e eles acharam clusters, eles acharam grupos da atividade neural que estavam distribuídos em distintos network states da população neuronal do ACC. E cada network states que eles descobriram correspondiam com o segmento da tarefa, como, por exemplo, quando o camundongo tinha que voltar, quando o camundongo começava a correr, quando ele parava de correr, quando ele bebia e quando ele dava marcha ré. Vocês estão medindo neurônios individuais? Não, eles estão medindo um ensemble dentro do ACC. E eles estão medindo isso usando que técnica? Usando esse miniscópio aqui. Eu vou também mostrar como que ele funciona em alguns slides. Que é um microscópio em miniatura que permite gravar a dinâmica de cálcio. Tá. Você pode repetir o que é ACC, que eu já esqueci? Córtex cingulado anterior. É uma região do córtex pré-frontal. Tá, obrigado. Ok. Então, esse estudo deu a ideia para a gente de que o cérebro ele vai implementar aprendizado por observação, discriminando segmentos do comportamento que vão ser mapeados em locais específicos no espaço neural de atividade populacional do ACC do observador. Então, muita informação. O que a gente já sabe até agora é que a disrupção ou inativação do ACC prejudica o observational learning, que o ACC ele vai codificar sequências de comportamento. A oxitocina ela é um hormônio social, existem receptores para ela no ACC, e a oxitocina aumenta a atividade do ACC durante o observational learning, e que o knockout desses receptores prejudica a aquisição do pup retrieval. O que a gente não sabe é como a atividade neural dentro do ACC vai mudar dinamicamente ao longo desse aprendizado, e daí a gente pode se perguntar se o observational learning depende de uma representação sequenciada do comportamento que vai emergir dentro do ACC, e qual é a função da oxitocina em facilitar essas mudanças. Para isso, a gente propôs esse projeto chamado Neurodynamics Underlying Social Transmission of Maternal Behavior, e a gente vai ter, essencialmente, dois agentes. A gente vai ter virgens que nunca tiveram nenhuma exposição a qualquer atividade sexual ou a filhotes, que observam mães demonstradoras que realizam pup retrieval através de uma barreira transparente e permeável, que então facilita
essa interação com pistas sensoriais. A nossa primeira hipótese do projeto é que o Pulp Retrieval ele pode ser decomposto em 3 diferentes segmentos, que é se aproximar do filhote, pegar o filhote e deixar o filhote no ninho. Para isso, a gente vai usar uma tecnologia chamada Miniscopes, que dá para ver aqui como que ela permite o imageamento em vivo de cálcio, da dinâmica de cálcio, em animais que se comportam livremente. A gente tem acesso a uma resolução celular, então a gente consegue identificar neurônios individuais, e ela permite, além do imageamento de cálcio, ela permite simultaneamente manipulação optogenética, então é uma técnica bem poderosa. Então aqui... explicar o que é optogenética para eles. Rapidinho. Optogenética é uma forma de manipulação da atividade neural, onde eu posso inserir uma opsina, que é uma proteína que é responsiva à luz, e dependendo da opsina que eu usar, eu posso levar tanto a hiperpolarização dos neurônios quanto a despolarização dos neurônios. Então, eu posso silenciar ou estimular uma determinada área ou população neuronal. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ok. Então, aqui eu vou mostrar como funciona essa tecnologia. Primeiro, como eu falei que tem essas opsinas, são esses genes, a gente tem que injetar na região onde a gente vai querer fazer o imageamento. A gente tem que injetar um vírus que contenha opsinas e um vírus também que contenha um marcador de cálcio, para a gente poder fazer o imageamento da dinâmica de cálcio. Então, a gente injeta na área que a gente vai querer imagear. Por exemplo, a opsina e o indicador de cálcio. Aí, depois de fazer essa injeção viral, a gente tem que criar uma janela dentro do cérebro e colocar uma cânula onde vai estar o objetivo do nosso microscópio. Depois desse procedimento, a gente pode pode colocar o microscópio e realizar o imageamento de cálcio simultaneamente com optogenética. Então, essa é a tecnologia, e é uma tecnologia que o laboratório já utiliza, está bem estabelecido no laboratório. Ok. Meu primeiro objetivo do projeto vai ser, então, caracterizar as representações do comportamento no ACC, tanto das mães quanto das virgens, através do imageamento de cálcio, enquanto que a mãe realiza o comportamento e enquanto a virgem observa e depois performa tal comportamento. Aqui, a nossa primeira hipótese é que, no começo do experimento, quando a virgem ainda não tem exposição a esse tipo de comportamento, a atividade neural da virgem está toda bagunçada, e conforme ela vai aprendendo, ao longo do tempo, e a diversas exposições a esse tipo de comportamento, a atividade neural dela começa a se agrupar em diferentes clusters, e cada cluster desse corresponderia a um diferente segmento ao diferente segmento do Pulp Retrieval. Posso fazer uma pergunta? Sim. O que é esse Neuron 1 e Neuron 2 nos Então, aqui eixos? a gente está lidando com um ensemble. O ensemble é um grande grupo de neurônios que estão envolvidos, estão realizando o mesmo tipo de computação dentro do cérebro. E isso, na verdade, eu estou falando de 1.000 neurônios ou 800 neurônios. Então, é um número muito grande. E é muito difícil eu colocar num gráfico todos esses neurônios, porque eu teria, então, uma topologia que é hiperdimensional e não dá para representar isso em 2D. Então, aqui eu só estou botando 2 neurônios, porque nós conseguimos entender muito bem algo que esteja em 2 dimensões. Não, mas qual é o valor disso? É a atividade neural. Então, eu tô gravando ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, um neurônio ele pode estar ativo ou ele pode estar silenciado. Então, Sim. esse neurônio 1 aqui é como se fosse um contínuo ao longo do tempo da atividade desse neurônio, dele ligando, desligando, ligando, desligando, desligando, desligando. Ah, tá.
Imaginamento por cálcio não tem resolução temporal para medir impulsos específicos, mas ele consegue medir, serve como um proxy para o fire rate, né? Oi? Ele serve como um proxy para o fire rate, né? Taxa de disparo. Uhum. Então, esses eixos seriam mais ou menos a taxa de disparo de cada neurônio. Imagina mais como que o neurônio está se comportando ao longo de todo o tempo do experimento. Não, mas se você coloca isso nesse gráfico, você tem um valor de alguma coisa. Né? Para ele fazer esses clusters bonitinhos, ele tem que ter um valor de alguma coisa. Uma coisa que tem valor contínuo é fácil imaginar isso aqui. Uma coisa que tem valor discreto, já não é tão fácil imaginar essa situação que você colocou aí no gráfico de eles se agruparem. O que está se agrupando? Que quantidades estão se agrupando? Mas é como se fosse frames, né? Não é contínuo. Você vê fotos, é isso. Isso. Se você fosse fazer esse gráfico na real, o que você colocaria no eixo X, o que você colocaria no eixo Y? É o neurônio, a célula. A atividade da célula em todo o tempo. Eu acho que é tipo um fire rate mesmo. Embora não seja a taxa de disparo que você está medindo, na prática, os eixos que você chama de neurônio 1 e neurônio 2, eles estão medindo algo bem próximo disso, né? Quantas vezes o neurônio dispara por segundo? Então, a frequência. Seria uma frequência. Quando eu vejo os gráficos serem apresentados dessa forma, eles não utilizam o termo frequência, mas é simplesmente atividade celular. Não, eu tô falando isso porque um impulso neural, né, um acionamento do potencial de ação, ele é discreto, quer dizer, ele é sempre igual, ou muito parecido um com o outro, não é uma coisa que é modulável. Então, o que é modulável é quantas vezes o potencial de ação é disparado por unidade de tempo. Por isso que eu estou achando que a taxa de disparo é a medida natural que você está medindo aí de alguma forma. Mas o problema é que essa técnica, qualquer técnica que usa dinâmica de cálcio, ela tem uma resolução temporal bem ruim, né? Então, acho que não dá para ser diretamente o disparo. Se a gente quiser ver o disparo do neurônio em si, a gente teria que fazer eletrofisiologia. Sim, eu tô pensando que é tipo uma média, quer dizer, você pega 100 mil, não sei, o taxa de cálcio é da ordem de segundos, né? Imaginamento de cálcio. Qual que é a escala de tempo típica da ordem de segundos, décimos de segundo, uma coisa assim? Milissegundos? O impulso neural é da ordem de alguns milissegundos. Sei lá, um número tipo, pelo menos para humanos, não sei como é para ratos. Então, tipo assim, se você mede, sei lá, vamos imaginar, 100 milissegundos. E aí, a intensidade que você vai medir do cálcio vai depender de quantos impulsos aconteceram naquele intervalo de tempo. Se foram 100, se foram 10, se foram 20. E aí, esse valor de intensidade de cálcio é alguma função monotônica desse número de disparos. Acho que é isso, né? Sim. Ok. Tá, esse é o meu primeiro objetivo. Meu segundo objetivo, agora que eu sei como a representação ela é formada, estabelecida, eu vou querer destruir ela para ver o que acontece. E para isso, eu quero testar a necessidade dos neurônios que expressam receptor de oxitocina para esse tipo de aprendizado. E aqui eu vou realizar, então, imageamento de cálcio simultâneo com inibição optogenética de neurônios que expressam receptor de oxitocina. Então, o que significa aqui é que eu vou basicamente silenciar esses neurônios enquanto que as virgens estão observando o comportamento acontecendo. E aqui a nossa hipótese para esse objetivo é que as virgens não vão aprender o comportamento e que não vai haver no cérebro dela, no ACC delas, uma representação esquemática desse comportamento. O meu terceiro objetivo vai ser o contrário do experimento anterior, que aqui eu vou testar a suficiência de oxitocina para esse aprendizado, e para isso eu vou realizar excitação optogenética. Então eu vou estimular os neurônios que secretam oxitocina. E aqui a nossa hipótese vai ser que ao estimular a liberação de ocitocina,
essas virgens elas vão aprender de forma mais rápida e elas vão ter também uma representação consolidada do comportamento mais rápida na atividade populacional do ACC delas. Então, para a gente fazer análise, a gente vai querer, então, determinar quão bem a atividade neural populacional ela vai discriminar entre os diferentes segmentos do Pop Retrieval. E, para isso, a gente vai usar esse método chamado Repertoire Dating, que foi desenvolvido por um colega no Instituto de Neuroinformática. Então, depois que a gente faz esse imaginamento de cálcio, o que a gente obtém do programa é que a gente é uma matriz de neurônios por tempo. Aqui a gente vê todas as nossas células ao longo do tempo. E dessa matriz, a gente pode, então, pegar uma amostra neural, que seria a atividade de todos os neurônios em cada ponto do tempo da tarefa. E aqui a gente pode, então, após pegar todas as amostras neurais da nossa matriz, a gente pode rotular, dar uma tag, uma classificação, para cada amostra baseada no segmento do Pop Retrieval. Por exemplo, as amostras que acontecem durante o segmento 1 vão ser vão ser classificadas como 1, as amostras que acontecem no segmento 2 vão ser classificadas como 2, e as amostras do segmento 3 vão ser classificadas como 3. Ok. Agora vamos pegar uma dessas amostras e chamar, por exemplo, ela de A. Então aqui a gente vai plotar, vai graficar A, e com a distância relativa a todas as outras amostras. Aqui também seria um gráfico hiperdimensional. Aqui eu estou usando só 2 células para poder facilitar a visualização. Então, a gente calcula a distância dessa amostra neural a todas as outras, e a gente identifica aquelas que estão mais próximas, que têm uma distância menor, e a gente chama isso de K vizinhos mais próximos, que é um algoritmo chamado K Nearest Neighbors. E agora a gente pode calcular algo chamado valores de vizinhança, que contém todos os vizinhos mais próximos dessa nossa amostra em referência a. Por exemplo, aqui, nesse exemplo, a gente tem os vizinhos 1, 1, 2, 3. A gente calcula a média desses vizinhos e a gente obtém o valor de vizinhança 1,75. A gente repete isso para todas as amostras do nosso experimento. Então, a gente tem os valores de vizinhança para todas as amostras e a gente pode plotar isso como a média mais o menos desvio padrão para cada segmento. E a gente repete isso para todos os dias no experimento, todos os dias que as virgens estão realizando Observational Learning. E a gente espera que, ao longo do tempo, esses segmentos comecem a divergir um do outro, o que significaria que existe uma consolidação do comportamento, uma consolidação dessa representação no ACC das virgens. Isso, então, vai corroborar com a nossa hipótese de que a atividade neural ela gradualmente distingue segmentos do comportamento ao longo do aprendizado. E aí, finalmente, a gente vai criar algum tipo de índice que discrimine, para resumir o grau de separação entre esses diferentes tipos de segmento. E a gente pode chamar isso de índice de discriminação temporal, onde esse índice, sendo 1, indicaria uma discriminação máxima, que seria no caso das mães, que elas já têm essa representação consolidada, e um índice 0 seria nenhuma discriminação, então isso seria as virgens no primeiro dia do experimento, ou as virgens que tiveram inibição optogenética. E aqui só um resumo do como vai ser a comparação, como vai ser a análise do meu projeto. A gente vai ter essas medidas de discriminação temporal, esse índice de retrieval, e os grupos que a gente vai comparar. Para o objetivo 1, a gente vai comparar as mães com as virgens. No objetivo 2, a gente vai ter inibição dos neurônios receptores para oxitocina, e vai comparar isso com o controle. E no objetivo 3, a gente vai estimular a liberação de oxitocina e vai ter um controle para isso. E também no futuro a gente vai querer realizar uma análise de forma não supervisionada, porque se você lembra de como eu falei da análise, a gente está dando manualmente rótulos a cada segmento, né?
e a gente quer criar uma forma de análise que faça isso de forma não supervisionada, que encontre tudo por si próprio. E aqui eu gostaria de terminar, então, essa minha apresentação com esse slide que resume todas as hipóteses e todos os métodos que a gente vai usar. E eu estou aberta a comentários, dúvidas, críticas e tudo mais. Muito obrigada. Obrigado, Duda. Deixa eu fazer umas perguntas que são rápidas e depois a gente vê se mais alguém tem alguma pergunta. Mas esses neurônios que têm receptores de ocitocina, você sabe se eles são excitatórios ou inibitórios? Então, até julho desse ano a gente acreditava que eles eram apenas interneurônios inibitórios, mas parece que existem neurônios excitatórios que também são receptores para oxitocina. Isso é recente. Foi um paper que foi publicado ano passado. Porque me parece pouco contra-intuitivo que eles sejam inibitórios, mesmo que só a maioria, não todos. Porque, tipo assim, a ideia é que você tem mais ocitocina, você está promovendo o aprendizado. Então, o que eles estão inibindo? Essa é uma pergunta bem complicada, assim, entender qual é o papel biológico da inibição ou excitação, né? Pois é. E uma outra coisa que deve ser bem difícil, mas você tem alguma ideia do conectoma entre os neurônios que você está medindo, ou você vai pretende inferir ele usando esses seus algoritmos de cluster? Como assim, conectoma? Qual neurônio se conecta com qual? Então, os neurônios que estimulam a liberação de oxitocina já estão descritos de forma anatômica, então você já sabe quais estão conectando com quais. Já. Então você Oi? já sabe qual é a rede dos neurônios no córtex cingulado anterior? Então, no córtex, no ACC, se sabe que existem muitos neurônios que são receptores, que têm receptores para oxitocina, porque a gente tem que fazer a diferença entre neurônios que são receptores para oxitocina e neurônios que liberam oxitocina, né? Então, a conectividade dos neurônios que liberam oxitocina, ela está mais bem descrita do que a conectividade dos neurônios que são receptores para oxitocina. Mas estão todos no ACC? Sim. Mas o ACC, ele tem uma quantidade muito maior de neurônios que são receptores para oxitocina do que inervação de neurônios que liberam oxitocina. Repete o que você acabou de falar. O ACC, ele tem muitos neurônios que são receptores de oxitocina. É uma quantidade muito maior do que ele tem projeções de neurônios que liberam oxitocina. E dentro do córtex do cérebro, você sabe como é que é a conectividade do ACC? Quer dizer, qual é o estímulo que chega nele, que faz liberar a oxitocina, e qual é o estímulo que ele manda como resultado da liberação da oxitocina? Se liga no córtex, sei lá, motor, paramotor, somatosensorial? Já é descrito o estímulo chegando no ACC. Agora, o estímulo do ACC para o resto do córtex, isso eu não saberia dizer. Eu acho que também não é algo que é muito claramente visto. Mas aqui, só leve interrompida. Mas essa descrição anatômica seria de alguma forma relevante? Porque o que me parece é que você está fazendo meio que uma descrição funcional. Você está vendo quais grupos de neurônios estão, sei lá, relacionados para realizar uma determinada função. Então, essa relação anatômica se corresponde um a um com a funcional? Peraí, eu não entendi. Poderia repetir? Assim, o Bruno, ele perguntou do conectoma. O conectoma, ele é puramente anatômico, né? Sim. Só que essa relação anatômica de neurônios com neurônios não necessariamente se relaciona com uma função, enfim, de pegar um filhote, pup retrieval da vida. Então, assim, pode ser que existem clusters de neurônios em uma região do ACC que podem estar relacionados funcionalmente com outra região do ACC.
Não necessariamente a relação anatômica tá relacionada com a relação da função que está sendo executada na tarefa. Sim. Então, mas você acha que vai existir uma relação anatômica direta, alguma coisa assim? O sinal tem que chegar de algum lugar, né? Então tem que existir uma conexão anatômica. Mas quando, por exemplo, eu estou mostrando esses gráficos da atividade populacional do ACC, isso são neurônios que não necessariamente estão conectados, né? São Exatamente. neurônios que estão esparsamente distribuídos. Aham. Assim, o que eu tô pensando é se, não que você seja fácil de medir isso, mas se você tivesse alguma maneira de medir a conexão entre esses neurônios e o peso sináptico de cada conexão, se depois que o aprendizado acontecesse, você visse que os neurônios do cluster azul tiveram uma interconexão entre si aumentada e diminuída entre clusters de cores diferentes. Uhum. Acho que é isso que eu esperaria ver. Sim. Sim, mas é porque esses neurônios, eles não necessariamente estão muito próximos um do outro, né? Eles podem não ter, tipo, os neurônios que estão no cluster de aproximado filhote, por exemplo, não necessariamente eles estão todos juntos numa mesma área, eles podem estar um pouco mais distribuídos. Isso não impede que eles façam conexão entre si, ou impede? Oi? Isso não impede que as conexões existam entre eles, né? Não. Porque, tipo assim, você poderia... Aí não com uma imagem de cálcio, mas se tivesse alguma coisa de resolução mais alta, você poderia tentar detectar algum tipo de aprendizado Hebbiano reforçado. Uhum. Né? Quer Sim. dizer, neurônios azuis estão disparando em sincronia, e a sincronia entre os neurônios azuis aumenta à medida que você vai aprendendo comportamento e talvez de alguma forma o ACC ele funcione para promover esse aprendizado Hebbiano. Seria um mecanismo em que isso aconteceria. Sim. Eu acho bem fascinante porque eu acho que a gente já falou disso aqui no ano passado, aqui não falou no grupo, que quando a gente falando sobre o trabalho do Friston, que a gente sabe que a dopamina tem um papel muito importante no aprendizado. Dopamina é outro neurotransmissor. A região relevante, no caso, embaixo do córtex, no estriato, onde é que você usa o sinal de dopamina como espécie de indicador de quão próximo suas expectativas estão dos seus resultados. Então, quando você tem uma surpresa agradável, você tem um excesso de dopamina, isso reforça aquele comportamento que levou a esse resultado agradável. Se você tem uma decepção, você tem um déficit de dopamina, então você vai reajustando seu comportamento para maximizar o seu disparo de dopamina, uma espécie de... como se todo mundo fosse viciado em dopamina, né? E eu acho muito legal que o que você parece estar mostrando para a gente é um outro circuito paralelo com outro neurotransmissor que tem um outro tipo de aprendizado. Então, assim, eu não sei, duas coisas podem estar acontecendo aqui. Uma é que esse sistema da oxitocina, ele, de alguma forma, está conectado aos sistemas de dopamina, então a oxitocina ele funciona como um trigger para a dopamina e você aprende usando o circuito dopaminérgico como normalmente se aprende outras coisas, ou é um circuito completamente diferente. Me parece também muito interessante. Uhum. Eu posso fazer um comentário? Ah, tá. Eu achei que você já tinha terminado. Não, mas pode falar, porque eu tenho uma boa ideia aqui, mas que é mais especulativo. Não, é porque eu anotei aqui que você falou logo no início, uma coisa que eu achei interessante, já que você está vendo o comportamento de neurônios, é que outro dia eu estava escrevendo sobre neurônios espelho e tem bastante gente que está trabalhando com isso, procurando as bases da empatia e tudo mais, né? Uhum. Aí eu fiquei me perguntando se você já pensou sobre isso, como é que é a distribuição desses neurônios nessa área que você estuda. Eu sei que é no frontal que eles estão, mas eu não lembro se eu vi exatamente onde, porque parece que tem um disparo, né, deles quando você vê um animal fazendo um comportamento e aí você quer reproduzir, né? E aí você já pensou nesses neurônios? Sim.
Então, os neurônios espelho, eles são neurônios motores. Então, eles estão mais localizados no córtex motor. Tem alguns autores que estão descobrindo ou estão dizendo que existem neurônios espelhos no ACC também, mas que não seriam, então, não seriam neurônios que estão disparando a atividade motora, seriam neurônios que estão disparando ao ver um corpo específico, por exemplo, recebendo choque. Mas é algo que muita gente ainda reluta a dar a dar o nome desses neurônios no ACC como neurônios espelhos, porque eles não apresentam as mesmas características fisiológicas do que os neurônios espelhos que são encontrados no córtex motor. Entendi. E muita gente também fala que talvez os neurônios espelhos sejam um tipo de substrato neural de observational learning, mas isso também é algo que está sendo discutido ainda. Assim, pelo que eu entendi, isso exatamente isso que você falou também, eles estão dando uma olhada, mas é algo meio novo, assim, né? Essa parte de neurônio espelho com empatia está sendo bem e justamente o termo empatia também é algo bem complicado de ser dito, porque a gente não tem como inferir que um animal tenha empatia pelo outro. Exatamente. Porque justamente nesses estudos que envolvem choque, que envolvem fear learning, condicionamento por medo, eles podem, na verdade, estar apenas ativando alguma região que seja inata de sobrevivência, e não necessariamente que seja algo realmente empático. Faz sentido. Essas coisas, tem várias coisas, né? Igual cognição, é complicado você dizer o que tá, como medir isso. A mesma coisa que empatia, né? Como é que você mede empatia? Realmente. Empatia é um conceito que a gente tem uma intuição sobre o que é empatia muito boa, mas se a gente quiser representar, quer dizer, descrever empatia num nível um pouco mais basal, em termos de células e sinapses e tudo mais, empatia é uma maneira, é uma representação do mundo externo, quer dizer, uma representação de outro semelhante. Então, se eu tenho empatia por você, quer dizer que eu tenho na minha cabeça, em algum lugar, uma representação de você e eu consigo simular na minha cabeça como você reagiria a um certo destino. Não, é como você reagiria em relação à pessoa. Não que você tenha uma representação da pessoa, você tem uma representação sua de como você reagiria se aquilo fosse com você. Não, eu tô falando mas empatia... colocar no lugar do outro, empatia. Então, você tem a representação do outro dentro da sua imaginação, da sua cabeça, e você consegue imaginar que essa pessoa está passando por algum evento e você consegue decodificar no seu próprio cérebro o que a pessoa sentiria. Isso é empatia. Entendi. Tá. Tava pensando por um outro ângulo. É isso. Porque é o que os neurônios espelhos fazem, essencialmente, né? O neurônio espelho, ele é uma representação, ou passa uma representação de alguma outra coisa externa a você e ele dispara quando outra coisa está... Não, é porque, assim, eu vi uns estudos, né, mostrando que os cachorros, que são animais empáticos, eles, quando vem uma pessoa bocejando, eles bocejam. Foi até curioso, porque na semana que eu escrevi isso, a minha cachorra bocejou, mas aqui quem bocejou vendo foi a minha mãe, foi o contrário. Mas eu acho que é um paralelo bem legal, porque tanto esse circuito oxitocínico quanto os neurônios espelhos, eles estão fazendo coisas que são bem parecidas para a gente. Então, pois é. Por isso eu estava comentando com ela, porque veio logo na minha cabeça, logo que ela falou, né, que logo no início da apresentação, você disse que os camundongos, quando se conheciam, né, geravam empatia e tal. Eu fiquei com essa pergunta o resto da apresentação na minha cabeça. Imaginava que você, com certeza, alguém já tinha falado isso para você, coisa assim, mas eu
A primeira coisa que você lê sobre Observational Learning é empatia e... beleza. Não, só queria saber se você tinha incorporado isso de alguma forma, mas com certeza lá no teu trabalho vai ter alguma coisa disso na discussão, né? Sim. Bruno, Oi. só fazer um comentário em cima de um negócio que tu falou, que você... Esse último comentário que tu falou de neurônio espelho e observational learning ter alguma... Parecer que eles estão fazendo a mesma coisa. Eu anotei um negócio no início que, por exemplo, no neurônio espelho, tipo o bocejar ou aquela fotinho que ela botou no início da apresentação de uma criança imitando um adulto. Assim, parece que são as mesmas coisas, mas você não acha que são essencialmente diferentes, não? Porque um rato olhando um estímulo espacial, de certa forma, ele está acompanhando aquilo ali, né? Uma pessoa bocejar tipo ter um input e um output nos mesmos músculos. Não é um negócio que você acha que é essencialmente diferente, não? Vai depender do que é o que exatamente o bicho está fazendo. Quer dizer, quando o rato vê um outro rato pegar o filhote e levar, o que está motivando ele a fazer isso? Assim, uma hipótese. Ele tem um input do visual e do barulho de estresse do ratinho pequeno, né? Isso que eu tô imaginando. Tipo assim, o filhote, ele gritando, é uma fonte de estresse, porque bebês chorando são uma fonte de estresse. E o que o rato deve estar aprendendo é qual o comportamento que faz ele parar de chorar. Então, assim, não necessariamente ele está fazendo isso porque ele quer cuidar do filhote. Talvez ele só está fazendo isso porque ele quer que o filhote pare de ficar miando. Sim, mas o comportamento, por exemplo, você boceja e eu bocejo. Eu tô tendo um input visual que é você bocejando e tem um neurônio meu que ativa essencialmente os mesmos músculos que você. Você não acha isso essencialmente diferente, não? Dois. Porque um input e output, assim, na mesma região, assim, e é um negócio... O input é visual e o output é o mesmo que o input, é um negócio assim que eu achei meio estranho de pensar. Caiu. Peraí, deixa eu ver se eu achar de novo. A Cris tá dentro agora. Não. Ela tá aqui. Ela só tirou a câmera. Ela congelou. Você tá entre nós? A minha internet caiu. Putz, grila. Não acontece isso, não. Eu ia falar, não acontece só no Brasil. É a primeira vez que isso acontece. É porque você está num Zoom só com brasileiro. Não, e voltei. Ok. Mas você pegou o que o Vitor está falando, que é um ponto importante. Quer dizer, o bocejo reflexivo e o rato pegando o filhotinho, em alguns aspectos, são comportamentos bem diferentes, né? Oi, desculpa. O bocejo reflexivo, né? Você boceja, eu bocejo, por um lado, e o rato tendo um comportamento de recuperar o filhote, são comportamentos, a princípio, bastante diferentes. Que o bocejo é uma coisa meio intuitiva que, no princípio, não traz nenhuma vantagem para mim. E o recuperar o filhote pode ser uma coisa intuitiva também, mas pode simplesmente o rato aprendendo qual é o comportamento que vai fazer o chato do filhote parar de chorar, né? Então, assim, talvez sejam coisas diferentes, mas isso me leva a um ponto que eu discuti com você uma vez, que eu acho bem legal, que, assim, supondo que o aprendizado dopaminérgico e o aprendizado oxitocínico sejam diferentes, talvez existam aprendizados outros além desses dois no cérebro, você consegue ver um paralelo entre esse tipo de aprendizado e os vários paradigmas de aprendizado em redes neurais? Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado? Eu acho que eu não entendi a pergunta. Se esse aprendizado do Pop Retrieval... Vamos lá. A gente tem um aprendizado oxitocínico, que é representado pelo aprendizado do Pop Retrieval, que é basicamente um aprendizado imitativo. Você aprende a imitar uma outra pessoa. E tem o aprendizado dopaminérgico, onde é que você está, essencialmente, fazendo um loop de feedback entre o seu comportamento e o seu recompensa, né? Que é um aprendizado meio pavloviano. Então, assim, você consegue ver um paralelo entre esses dois tipos de aprendizado, por um lado,
e os vários paradigmas de aprendizados em redes neuronais por outro, né? Você tem aprendizado supervisionado, não supervisionado, reforço, são sempre um paralelo? Faz sentido? Essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que se a gente estivesse olhando numa questão da dopamina, a gente poderia ver o tal do reinforcement learning, certo? Mas eu acho que a oxitocina, ela atua de formas bem diferentes do que a dopamina em si. Pois é, isso que eu estou achando interessante. Talvez, assim, o reinforcement learning seja um bom análogo para a dopamina, mas não para a oxitocina, porque o negócio do comportamento imitativo é que você não tem um objetivo. Quer dizer, eu não estou... Minha recompensa é fazer igual a outra pessoa está fazendo. Sim, mas você tem que tomar cuidado também na questão de termos, porque o observational learning ela não é apenas somente uma imitação. Ele é um entendimento da tarefa e ela entende a funcionalidade dessa tarefa. Então, não é apenas a imitação. Isso também pode ser algo que vá prejudicar o meu projeto, porque talvez a gente veja que as virgens elas não são capazes de observational learning, elas não têm uma compreensão desse comportamento, mas que elas estão apenas realizando uma imitação. E isso são dois fenômenos bem diferentes. Sim. E por isso também que a gente está interessado em realizar o imageamento das mães, porque a gente pode ver se existe um certo tipo de converging da representação neural da virgem para a representação neural das mães. Então vamos lá. Isso aí seria maneiro mesmo, porque se elas tiverem a mesma representação, é um negócio. Ou se elas tiverem diferentes, também vai ser interessante. Mas deixa eu fazer uma pergunta bem especulativa. Imagina que eu faço um braço mecânico, tá? Que está em cima da sua jaula, e que quando o bebê chora, o braço mecânico vai lá, pega o bebê e leva ele para o ninho. Então, tipo assim, não é um outro rato, não é um objeto a respeito do qual talvez a virgem tenha empatia. Você acha que ela conseguiria eventualmente aprender esse comportamento? Vendo o braço fazendo isso. O braço mecânico é algo que não se parece de forma alguma com o outro rato. Então, tipo assim, é uma coisa de mais alto nível. O que o braço mecânico faz é o mesmo resultado do rato. Quer dizer, o bebê chorou, você leva o bebê para o ninho e o bebê parou de chorar. Então, essa pergunta também já me foi feita antes, porque tem um professor no meu instituto que ele é bem contra observational learning em animais, e ele me perguntou isso. Eu não sei responder essa pergunta, seria algo que a gente pode testar, mas, por exemplo, nesse trabalho que eu mostrei para vocês, onde tem um vídeo das virgens recolhendo os filhotes, se as virgens estão sozinhas com os filhotes, elas nunca viram a mãe fazendo isso, elas não conseguem fazer esse comportamento. Pois é uma coisa que o Heitor falou aqui, né? Que são dois mecanismos possíveis alternativos. Um é que saca esse filhote chorando, o que eu faço para resolver o problema, e o outro é uma coisa mais empática mesmo. Tipo assim, se eu me coloco no lugar da mãe, eu sinto a dor do meu filhote chorando, mas se eu não faço isso, o filhote chorando me incomoda. Então, mas no caso das virgens que estão ali só com os filhotes, sem mãe, e os experimentadores isolam o filhote está chorando o tempo todo, né? E a virgem não está nem aí. Mas a questão também, isso também me lembra um estudo que mostra que o córtex auditivo das mães, ele está wired diferentemente do córtex auditivo das virgens. Porque as virgens, o córtex auditivo delas não dispara quando está escutando o filhote chorando. Uhum. Agora, se a gente pegar essas virgens e fazer um pairing, fazer um pareamento da vocalização dos filhotes com oxitocina, elas sofrem plasticidade neuronal no córtex auditivo, nesse caso é específico o esquerdo, e elas começam a realizar o pulp retrieval. Peraí, isso é muito interessante. Isso aí foi verificado. Sim.
são duas coisas interessantes aí. Uma que assim, o que parece estar indicando é que a hipótese é meio que do Heitor, né? Que ela está incomodada com o choro, ela aprende a resolver o problema do choro, que era a minha hipótese. Ela aprende com a mãe a ser incomodada pelo choro. Sim. E a outra coisa é que está do lado esquerdo, quer dizer, igual no nosso centro de linguagem, né? Então, assim, está associado de alguma forma à linguagem. E Agora, só um comentário, que em mulheres, então em humanos, também o choro do bebê está lateralizado para o córtex auditivo esquerdo. Mas em homens não? Isso já foi verificado? eu ia perguntar exatamente isso. Eu aí interrompi porque eu falei, ué, será que ela já usou ratos macho? Eu fiquei aqui, é por isso Então, que eu interrompi no meio do... Porque eu fiquei... os machos, eles têm a dificuldade que eles podem atacar os filhotes. É um Então, problema, né? isso é a natureza, não tem problema não. Então, mas tem um estudo que é muito interessante, mas que eles não fizeram nenhum tipo de brain imaging, eles só fizeram um comportamento que eles botaram os machos para aprender com as fêmeas a fazer o retrieval com as mães, e eles foram capazes de aprender por observar as mães fazendo esse retrieval. Isso é legal. Porque não quer dizer que, por exemplo, tem alguma já predisposição à mãe a mãe que vai ficar no ninho porque pelo Então, visto o macho mata as crias. Ué, aqui, um outro experimento mental. Imagina que eu coloco um eletrodo na virgem, e aí eu tiro o filhote. E aí, toda hora que o filhote chora, eu dou um choque na virgem. Então, assim, ela aprende a criar uma aversão ao filhote chorando. O que você acha que eu faria? bom, choque ela vai responder geralmente com freezing, né? Ela vai congelar. Não, eu sei, mas assim, depois que eu... Pavlov, aprendizado Eu sei, mas eu estou pensando o seguinte, fazer a virgem aprender a recuperar o filhote usando o ciclo dopaminérgico. Então, assim, o filhote chora, você dá um choque, tá? Aí, tipo assim, será que a virgem vai, pô, que saco, agora eu estou incomodado com isso, agora eu vou pegar esse filhote e levar para o ninho. Mas o filhote... Então, esse experimento talvez faria mais sentido se a gente fizesse pareamento com oxitocina para as virgens ficarem sensíveis ao pop call, primeiro. Então, primeiro elas têm que entender que isso é um sinal de estresse do filhote. Não, porque Aí ela depois disso a gente teria que fazer o choque, mas provavelmente quando os camundongos sofrem choque, a única reação deles é congelar. Não, eu sei, mas assim, você pode ensinar os camundongos a, sei lá, apertar alavancas apropriadas, dando choque neles, né? Que é o aprendizado pavloviano, que ele supõe ele está fazendo uso do circuito dopaminérgico, né? De expectativa e recompensa. Agora, o que eu estou pensando é tipo assim, fazer tipo um hack no cérebro do camundongo, porque a virgem ela consegue ouvir o filhote, pelo que eu estou entendendo. O que ela não faz Ela é consegue associar ouvir, o filhote, o choro, a um desconforto. Não é? Então, sim. tipo assim, o que a gente está fazendo aqui seria associar o choro a um desconforto artificial e ver se isso é suficiente para que a virgem crie o comportamento de pegar o filhote e levar para o ninho. Uhum. Mas eu gostaria de ficar num contexto não aversivo. Uhum. Mas você estava falando alguma coisa, e uma outra pergunta que você acha que seria interessante. Do Ai, que? agora esqueci. Do aprendizado de redes neurais ou antes disso? Não, antes disso. Foi antes da internet minha cair. Foi uma pergunta que você fez para poder testar ou ver alguma coisa, mas que a resposta que eu teria isso é que esse tipo de projeto que eu tenho, ele consegue ser respondido por esse miniscope e por essa dinâmica de cálcio. E se eu quisesse ter eu acho. É aprendizado rebiano, né? Sim, isso. Isso Neurônios. eu teria que ter um outro tipo de equipamento que restringiria a movimentação do animal. Então, eu não conseguiria ver o comportamento natural deles. Seria principalmente algo que seria head fixed, que eles não poderiam se mexer. Aí não tem como testar o pup retrieval, se eles não podem se mexer. Só mostrar um vídeo do animal do Puppy Retrieval, né? Mas a minha ideia seria essa, que você mediria neurônios que estão clusterizados na mesma cor
depois do aprendizado e antes do aprendizado, e você vê se existe uma sincronia maior entre os disparos desses neurônios depois do aprendizado, né? Que indica que a oxitocina promoveu o aprendizado rebiano. Uhum. Isso. Isso é bem legal. Então, quer dizer, esse é o projeto que você vai fazer. Quais são os seus primeiros passos? Meus primeiros passos é primeiro fazer um piloto comportamental, só para ver se realmente as virgens são capazes de realizar Pulp Retrieval por Observational Learning. E para isso seria um experimento sem nenhum tipo de imagiamento, nenhum tipo de captura de dados, seria só eu, no caso, tirando um filhote do ninho e vendo se a virgem recolhe ele ou não. Depois de observar a mãe fazendo isso. Pelo que eu me lembro, ela nunca recolhe filhotes, ela nunca viu esse comportamento antes. Ela não sabe fazer isso. Como é que as mães aprendem isso? Quer dizer, uma mãe, ela Então, faz... isso é uma questão interessante também que envolve a oxitocina, porque durante a gestação, o cérebro ele é praticamente esmurrado de oxitocina, né? Então, isso promove uma grande plasticidade cerebral já durante a gestação, principalmente durante o parto, que o parto é o momento com maior liberação de oxitocina de todos. E eu acredito que seja por conta disso que elas já têm isso como se fosse inato após a gestação na cabeça delas. Já é consolidado. Mas se elas não têm a experiência do parto, se elas não têm essa experiência de muita ocitocina, elas não têm esse comportamento já consolidado. Então, sim, tudo que você está me dizendo, e aquela hipótese que o Heitor fez aqui, parece indicar que o que o animal está aprendendo, afinal de contas, não é o comportamento mecânico de pegar o filhote e levar do ponto A ao ponto B. É o desconforto emocional de ver um filhote for longe do ninho que você vai resolver. Botando em termos bem antropomórficos, sim. Tá antropomorfizando, mas sim. Uhum. Mas isso... Foi mal, fala. Não, pode falar. Prefiro você falando, você sabe mais dessas coisas. Não, tô viajando totalmente, porque, na verdade, eu acho que isso é um pouco que os humanos fazem também, né? Se tem um neném chorando, você tá incomodado com o choro do neném. O negócio é que é muito difícil encontrar um humano que seja virgem nesse contexto, né? Que nunca tenha sido exposto ao comportamento materno, porque a gente lembra como é que era, né? Sofisticados com rato nesse sentido. Humanos virgens também tá difícil de achar. Sei lá, cara. Mas eu fico pensando, a motivação de você ir pegar um neném chorando. Uhum. Pois é, mas assim, tem poucas coisas que incomodam tanto quanto o neném chorando, né? Então, se você vê um neném chorando e os pais não fazem nada, você fica incomodado. Sabe? Só para você alto, você fica pessoalmente incomodado. Né? Sim. Também viajando, e já até esqueci o que eu ia falar. A primeira era, se você pegar uma virgem e não expor ela e, sei lá, começar a dopar ela loucamente por algumas semanas, ou não sei quanto tempo dura a gestação de um rato, mas fica tacando no tempo de uma gestação um monte de ocitocina nela e depois, será que ela recupera? E a outra coisa, o barulho é essencial, por exemplo, se você arrancasse as cordas vocais do bichinho lá e ele só ficasse longe, ela não ouvisse o barulho, mas ela vê que ele está desprotegido porque ele está longe do ninho, ela recuperaria? Foram duas loucuras que passaram pela minha cabeça. Então, a questão da vocalização. Pelo menos nesse estudo que eu falei do córtex auditivo, parece que o córtex auditivo esquerdo ele tem um papel fundamental nesse pulp retrieval. Então, parece que as virgens, pelo menos as virgens, elas precisam sim ter um tipo de ativação no córtex auditivo esquerdo que está pareado junto com a oxitocina para poder realizar esse pulp retrieval. E elas precisam escutar a vocalização do filhote para poder realizar esse comportamento. E agora a primeira pergunta que você falou é se... Você dopasse a virgem com ocitocina num tempo razoável, por um bom tempo. Se ela fosse ela queria sozinha fazer isso. Uma gestação fictícia para ela.
umas bombas de ocitocina para ela, que ela teria gestacionando, mas ela não gestacionou. Mas Você pega a virgem, ela nunca observou nada e você deixa ela lá sendo dopada por algumas semanas. Eu não sei quanto tempo demora a gestação de um rato. 3 semanas. 3 semanas. Então, umas 3 semanas aí, as mesmas bombas de ocitocina que uma grávida tem, você daria para essa que nunca viu nada. Será que ela aprenderia rápido? Não sei, isso é uma boa pergunta. Se ela seria capaz de já escutar o barulho do lote e já botar ele no ninho. E se essa plasticidade que ela ganharia com essas bombas de ocitocina no lugar certo do cérebro já ajudaria? Pergunta, Duda, mas essa é uma pergunta boa, porque é uma coisa que eu estava pensando. Se você pegar uma mãe e colocar ela num ninho de uma outra rata, ela continua fazendo pup retrieval? Então, ela pode fazer o pup retrieval da outra mãe, mas ela também pode atacar os filhotes da outra mãe. Caraca, ela pode ficar bem agressiva. Mães, ratas, camundongas, elas são muito agressivas. Gente, a galera é muito 880, né? Captura ou mata. Vai que é lindo ou morra se alienígena. Então, isso foi uma coisa que, durante o meu mestrado, eu tive que fazer muito acasalamento entre camundongos. E numa mesma gaiola tinha mais de uma mãe com filhotes. E aí, se elas convivem, elas estão de boa ali. Mas eu acho que agora, se você pegar uma estranha, completamente estranha, eu acho que pode ser uma fonte de muito estresse e isso pode levar à agressão. Tá, e meu último experimento mental aqui. Imagina que você faz a mesma coisa que você fez com a oxitocina, com a dopamina. Quer dizer, você suprime a resposta dopaminérgica da rata virgem. O que você acha que vai acontecer com o aprendizado? A questão é se você está recrutando circuito dopaminérgico para esse aprendizado ou são circuitos completamente dependentes. O que eu já vi é que a dopamina está envolvida também em um contexto materno, está envolvida em aprendizado de comportamentos maternos, mas eu não saberia te dizer o que aconteceria se eu depletasse dopamina na virgem. Pode ser que aconteça outras coisas do tipo que ela não tenha mais coordenação motora, então ela não consiga mais fazer o comportamento. Entendi. É muito legal. Eu estava lembrando, tipo, esse negócio de como é que a oxitocina está associado ao que eles chamam de imprint, né? Aquele negócio do patinho seguir a dona pata. E se você parece outra pessoa que não é a pata, ele imprinta naquela coisa e ele vai seguir aquela outra coisa. Né? Então, tipo, isso está associado a esse pulso oxitocínico que é muito parecido com o parto, né? Quer dizer, os bebês também aprendem a seguir os pais usando um circuito oxitocínico. Sim, acho que sim. Eu estava procurando aqui esses sprays nasais de ocitocina, eu vi que tem um monte de fake também, né? Para vender. Eu tô meio assustado que as pessoas que isso pode ser vendido na farmácia, cara. Mas não, parece que vários não são também muito verdadeiros. É uma diluição muito baixa, mas também tem a grande questão que a ocitocina não atravessa a blood-brain barrier, mas aparentemente funciona em certos casos de autismo. É interessante, porque é a mesma coisa verdade para a serotonina. E aí a serotonina no circuito nervoso periférico tem um papel muito diferente no sistema nervoso central. Então, você toma serotonina, sei lá, inalada ou algo assim, você tem uma série de reações, inclusive vômito espasmódico, várias outras coisas, e tem nada a ver com o sistema nervoso central. Né? Então, não sei se talvez a oxitocina tenha uma coisa parecida, quer dizer, talvez você esteja fazendo alguma coisa no sistema nervoso periférico e é isso que esse spray está fazendo. Porque, de fato, como que você passa que é nutrição? Aqueles neuropeptídeos pequenininhos, mas me parece que a oxitocina é bem grande demais para isso. Uma molécula bem grande. Mas eu tenho um colega que ele é holandês e ele disse que na farmácia você consegue comprar oxitocina spray. Na Holanda, isso que eu ia falar. Na Holanda você consegue muitas coisas, né? Mas isso é interessante, cara.
Mas é que eu procurei porque quando eu fui visitar a Young em Londres, estava muito na moda CBD e praticamente todos eram meio que falsos, assim, era só um hype de botar que tinha CBD, mas não tinha. CBD? É de maconha. Ah, tá. Canabidiol. Não. O pessoal tá sabendo, hein? Eu tô falando. Aliás, tem alguma droga cuja ação é oxitocínica? Alguma droga artificial, você sabe? Gente, a gente já tá entrando num negócio complicado aí no grupo, o pessoal tá. Tu já é meio. Tudo não é muito normal, Bruno. Não, Tu como vê é que eu umas falo coisas. que você é reptiliano? Você vê coisas muito além. Se você usasse essas drogas. Não, eu tô pensando que em termos de comportamentos parecidos, que tipo assim, eu lembro de ter ouvido falar que tem algumas, quer dizer, tem drogas que têm ação no sistema serotonínico, outras têm ação, eu esqueci o nome desse outro neurotransmissor, mas que seja, e existe alguma que tem uma ação no sistema oxitocínico? Eu estava tentando pensar nisso também, mas eu não lembrei. A cocaína, ela afeta a dopamina, né? É, Fiquei pensando em MDMA, êxtase, essas coisas, porque é pois bem. essas drogas, o pessoal fica chato pra caramba, querendo abraçar todo mundo. Talvez seja oxitocina mesmo. Pois é, tem muito cara de Ah, oxitocina. endorfina? Não, viajei. Não, é uma dessas drogas que o pessoal toma em festa, que eles ficam dançando e querendo abraçar o universo. Não achei tão Todo óbvio, mundo mas parou eu pra tô pesquisar um monte de procurando. droga agora. Eu sei que uma quantidade muito grande de oxitocina, ela é liberada durante o orgasmo. Pois é. MDMA é serotonina, dopamina e noradrenalina, segundo a Wikipedia. Noradrenalina que é o neurotransmissor que eu queria falar. Gente, sem querer ser chata, porém já sendo, uma hora eu vou ter que sair da reunião. Eu acho que também a gente vai ficar alugando a Duda por muito tempo, né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu estou querendo encerrar aqui. Então, assim, agradecer a Duda de novo pela disponibilidade. É muito legal esse trabalho que você está fazendo. E eu queria Muito que você maneiro mantesse mesmo. informado, à medida que você vai avançando nele, Obrigada. você vai descobrindo. Deixa eu só parar a gravação aqui.